Eu vou ensinar para vocês nesse vídeo regra de 3 composta através de uma questãozinha do ano de 2019 da banca Zambini. Acompanhe aqui comigo. Em uma fazenda no interior do Vietnã, um grupo de 10 agricultores, eu já vou marcar esses 10 agricultores porque a quantidade de agricultores é uma grandeza no caso dessa regra de 3 composta. Nós temos que identificar as grandezas. Então, um grupo de 10 agricultores pode arar por completo um campo de arroz em 96 dias. Então, 10 agricultores podem arar um campo de arroz em 96 dias, trabalhando 6 horas por dia. Então, aqui nós identificamos 3 grandezas, que são a quantidade de agricultores, o tempo em dias e depois o tempo em horas. Vamos ver aqui a segunda parte do problema. Se o mesmo grupo trabalhasse 8 horas por dia, esse mesmo campo seria arado por completo em quantos dias? Então, o primeiro passo para a resolução de uma regra de 3 simples ou composta, o passo é o mesmo, esse primeiro passo aqui. Nós vamos identificar as grandezas, já identifiquei aqui, e montar uma tabelinha baseada nessas grandezas. A tabela é o seguinte, o topo aqui de cada tabela, primeira linha de cada tabela é o nome da grandeza. Eu vou começar aqui por quantidade de agricultores, ó. Quantidade de agricultores, esse A aqui já indica que é agricultores, que são agricultores. O tempo em dias, T de tempo em dias. E nós temos também aqui, ó, o tempo em horas. São essas 3 grandezas, ó, quantidade de agricultores, tempo em dia e tempo em horas. Vamos montar aqui a tabelinha. A linha está meio torta, mas dá para entender. Apagar esses excessos aqui. Agora nós vamos preencher a tabela com tudo certinho, que é a quantidade de agricultor nessa coluna, o tempo em dias nessa coluna e o tempo em horas trabalhadas por dia, esse tempo em horas trabalhadas por dia nessa coluna aqui. Então aqui, quantidade de agricultores 10. 10 agricultores podem arar o campo de arroz em 96 dias, ó, quantidade de dias, 96. Trabalhando 6 horas por dia, então quantidade de horas 6. Eu coloquei na linha todos os números que são correspondentes. Olha, 10 agricultores aram o campo em 96 dias, trabalhando 6 horas por dia. Agora, na segunda parte do problema, nós vamos preencher aqui a segunda linha da tabela. Se o mesmo grupo trabalhasse 8 horas por dia, então, ó, esse 8 horas por dia vai vir aqui, ó, na coluna horas. 8. Esse mesmo campo seria arado por completo em quantos dias? Então, a quantidade de dias é o que a questão quer saber. Vou colocar um xizinho aqui. E a quantidade de agricultores da segunda parte do problema? A questão diz, ó, o mesmo grupo de agricultores trabalhasse 8 horas por dia. Então, aqui a gente vai botar 10 também, o mesmo grupo de agricultores. Como a quantidade de agricultores não muda, tanto em cima quanto embaixo a quantidade não muda, isso daqui vai se transformar em um problema, uma questão de regra de 3 simples, porque essa coluna aqui de quantidade de agricultores não vai fazer diferença. Mas vamos fazer no esquema da regra de 3 composta, para vocês verem como é que é. E no final dessa questão aqui eu vou passar um desafio para vocês, um desafio extra, para vocês fazerem e colocar o resultado aí nos comentários. Agora que nós construímos a tabela, a gente vai pegar essa coluna que está com X, sempre a coluna que está com X. Se fosse outra que está com X, a gente escolheria outra. Pegar a coluna que está com X e escrever aqui embaixo, olha, 96 sobre X, transformar ela numa fração. Isso é igual a... Agora a gente tem que analisar essas grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais em relação à coluna que está o X. Então eu vou analisar a grandeza, a quantidade de agricultores em relação à coluna que está o X, que são a coluna dos dias, e vou analisar também a grandeza do tempo trabalhado por dia em relação à grandeza dias. Então como a gente faz essa análise? A gente pode pensar assim, 10 agricultores demoram 96 dias para arar o campo. Esquece a outra coluna. Se 10 agricultores demoram 96 dias para arar o campo, se eu aumentar a quantidade de agricultores, estou botando mais agricultores, eu vou arar o campo em mais dias ou menos dias? Se eu aumento a quantidade de agricultores, eu aro o campo
em menos dias. Então a quantidade de agricultores é uma grandeza inversamente proporcional. Isso significa que o que está em cima aqui da fração vai para baixo, o que está em cima aqui na linha de cima da tabela vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Aqui nós não vamos ver diferença, porque os dois valores são 10. Então a gente não vai ver diferença, mas no exemplo que eu vou passar para vocês fazer em casa vai ter a diferença aí. Então aqui vai ficar 10 sobre 10. Se aqui fosse 10 sobre 12, só um exemplo, se fosse 10 sobre 12, o 12 ia passar para cima e o 10 para baixo, iria ficar 12 sobre 10. A gente coloca aqui agora um sinal de multiplicar. Vamos comparar agora a coluna dias com a coluna tempo. Se trabalhando 6 horas por dia, o pessoal consegue arar o campo em 96 dias, se eu aumentasse a quantidade de horas trabalhadas, a quantidade de dias vai aumentar ou diminuir? Se a pessoa trabalhar mais horas por dia, a quantidade de dias diminui. Então, essa grandeza aqui também é uma grandeza inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, o próprio nome já diz, inversamente. Isso significa que eu tenho que inverter. O 8 que está embaixo vai passar para cima e o 6 que está em cima vai passar para baixo. Então, aqui eu ponho a fração desse jeito aqui, o 8 em cima e o 6 embaixo. Resolvendo isso daqui, a gente pode cortar. Esse 10 com esse 10 vai dar 1. Então, a gente pode eliminar 1 multiplicado por 8 sextos é 1 mesmo. Então, vamos copiar essa parte da fração aqui agora. A segunda parte aqui, 96 sobre x igual a 8 sextos. Agora, nós podemos já facilitar algumas coisas. Ó. Vamos simplificar esse 8 com esse 6 aqui. Olha. Em cima, dividindo em cima e embaixo por 2, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 3. Agora eu posso passar esse x para cá multiplicando, x multiplicado por 4 é 4x. E esse 3 eu vou passar para cá multiplicando 96, olha. Igual a 96 vezes 3. Agora esse 4 que está aqui multiplicando, a gente pode passar ele para cá dividindo. Então já vou apagar ele daqui e jogar ele aqui, dividindo 4. Vamos ver se 96 divide por 4? Fazer a continha aqui rapidinho, olha. 96 dividido por 4. Por 2 dá 1, resta 6, vai dar 4, 24. Então aqui a gente já pode simplificar esse 4 com esse 96, vai dar 24 aqui. Então agora, 24 vezes 3. Fazer essa continha aqui, ó, 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, 6, com 1, 7, 72. Agora eu vou passar um desafio para você. E se nessa segunda parte aqui do problema, ao invés de 10 trabalhadores, fossem 12 trabalhadores, aumentasse o número de trabalhadores aqui, porque a segunda parte do problema diz aqui, ó, se o mesmo grupo de trabalhadores, vamos supor que não fosse o mesmo grupo, se o problema estivesse falando se 12 trabalhadores, aí o restante do problema é a mesma coisa, se 12 trabalhadores trabalhassem 8 horas por dia, esse mesmo campo seria arado por completo em quantos dias? Esse é o desafio para você fazer e botar a resposta nos comentários. E se você está assistindo esse vídeo até aqui é porque eu te ajudei de alguma forma. E a forma que você pode retribuir, contribuir com o meu trabalho, é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Olha, gabarito 72.